inicia um novo capítulo chamado Leis de Newton, Pano Inclinado e Força de Atrito. Então, eu falei com vocês que na última aula, quando a gente estudou o movimento circular, o capítulo 6, ali a gente terminou cinemática. Agora a gente vai começar a dinâmica. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei com vocês lá nas nossas primeiras aulas, se não na primeira, que a mecânica era dividida em duas áreas. A cinemática, que estudava as grandezas, a velocidade, a aceleração, o tempo, o deslocamento, e a dinâmica. A dinâmica é o seguinte, é uma parte da física que estuda as causas e as consequências dos movimentos realizados pelos corpos, as forças que promovem esse movimento, as grandezas neles envolvidos e suas características dinâmicas. Eu acho que quando a gente fala de dinâmica, a gente logo lembra de interação, de movimento. É justamente isso. Na dinâmica, a gente vai estudar muito as forças que geram um movimento, as forças que fazem esse corpo mudar de posição, mudar de velocidade, e é isso que a gente vai analisar um pouquinho. Mas antes, a gente precisa estudar alguns conceitos para a gente poder entender melhor essas questões da dinâmica e das leis de Newton, dando um spoiler, que é o nome desse capítulo. Então, primeiro, a gente vai estudar massa. Eu sei que quando a gente fala de massa, a gente logo lembra de peso. Mas para a física, é errado chamar peso, porque peso é uma força. A gente vai estudar a força-peso daqui a alguns slides. E então, chamar sua massa de peso não é adequado. A massa é a quantidade de matéria apresentada por um corpo quando ele ocupa lugar no espaço. Então, sua massa é a quantidade de matéria que você ocupa no espaço. Aqui uma representaçãozinha. Outro conceito importante é justamente a força que eu falei antes com vocês. Só uma coisinha, eu acho muito interessante que quando eu falar de força, vocês mantenham em mente aquele cabo de guerra. Eu acho que vai ser de grande ajuda. Então, a força é uma grandeza vetorial que provoca variação na velocidade. Lembra que variar a velocidade é acelerar? Acelerar pode ser tanto aumentar a velocidade quanto diminuir. É você mudar a sua velocidade. Então, ok. É uma grandeza vetorial que provoca variação na velocidade dos movimentos apresentados pelos corpos, deformação em suas estruturas ou mudanças em suas trajetórias. Isso aqui é interessante, que às vezes fazer força não faz aquele corpo sair andando ou acelerando. Às vezes você só muda a forma dele, tipo uma latinha. Quando você aperta ela, quando você faz uma força, você amassa aquela latinha não entrou assim em movimento. E qual a unidade de medida de forças? É importante lembrar que é o Newton. Quando você faz uma força em algum corpo, em algum objeto, você vai fazer 1 Newton de força, 2 Newtons, 50, 100... Não sei, é assim que chama. Newton é em homenagem ao grande físico. A gente vai falar um pouquinho mais dele hoje. O famoso cabo de guerra. Então, as forças, elas têm naturezas. Como assim, natureza da força? É a forma que ela se dá. Então, vamos lá. Primeiro tem a força de contato. E vocês vão ficar surpresos quando eu disser que para existir força de contato, a gente precisa de contato. Oh, meu Deus! Então, ela é uma força que existe só quando tem relação entre dois corpos. Aqui nessa imagem, a gente está mostrando a força de atrito. A força de atrito só vai ser estudada na próxima semana, mas é uma força que ela existe quando tem uma superfície sobre a outra, o contato de uma superfície sobre a outra. Então, é uma força que só existe quando tem contato. É isso. Tem forças de campo que elas não necessitam do contrato entre os corpos para existir. Aqui eu coloquei a imagem de um ímã. Porque um ímã, ele atrai ou repele os objetos, certo? E os objetos não precisam estar grudados no ímã para que eles sejam atraídos ou repelidos. Porque o ímã, ele tem uma força magnética. A força magnética, ela não precisa estar em contato com o objeto para agir sobre o objeto. Então, ela é um exemplo de forças que agem à distância ou forças de campo. Um termo interessante que a gente vai ver muito é a força resultante. Lembra quando a gente estudou vetores que tinham um vetor resultante, que era a soma de todos os vetores que agiam?
Então, a força, ela é um vetor, é uma grandeza vetorial. Então, a força resultante nada mais é do que a soma de todas as forças que agem naquele corpo. Olha aqui nessa situação. Esse corpo, ele tem uma força aqui para a direita, outra força para a direita. Lembra que quando eu tenho forças, vetores no caso, na mesma direção em sentido, a gente apenas soma essas forças. Então, o que acontece? Novamente, lembrando do cabo de guerra. Se eu tenho duas pessoas puxando para o mesmo lado, o que vai acontecer? Ali, eles vão com aquelas forças somadas para o lado que eles estavam puxando. Agora, quando eu tenho força em sentidos contrários, essa força que está aqui para a esquerda, aqui eu tenho essa força para a esquerda e essa força para a direita. Essa força está atrapalhando essa. Então, qual vai ser o cálculo da força resultante? A força maior, essa aqui, menos a menor. Por isso que aqui, ó, tá força 1 maior do que a força 2. Se a força 2 fosse a maior, aqui ia ser força 2 menos força 1. E, novamente, outra coisa que a gente já viu, para se relembrar, eu sei que quando envolve muita coisa de matemática, vocês já começam a ficar preocupados, mas não tenham problema, não fiquem preocupados. Isso aqui, ó, vai fluir naturalmente, a gente tem tempo para tirar dúvida, tem tempo para estudar junto. Ok, quando eu tenho aqui, ó, as forças, estão aqui, né, em direções e sentidos diferentes, mas quando elas formam 90 graus entre si, eu posso usar o teorema de Pitágoras para descobrir essa força resultante, ó. Aqui eu tenho a minha hipotenusa, né? Aqui tenho o cateto oposto, aqui tenho o cateto adjacente, e com isso a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir essa força resultante. Show! Agora a gente relembrou já coisas importantes para entrar em lei de Newton. Só que, né, o nome é em homenagem a alguém. Vamos ver um pouquinho quem foi o Isaac Newton. Isaac Newton, nascido em 1643, olha quanto tempo, gente, tipo 300 e blá 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 de anos. Foi um físico, astrônomo e matemático inglês. O cara era um cientista geral. Se formou em artes na faculdade, mas estimulado por um professor, se aprofundou nos estudos de matemática. Muito obrigado a esse professor. Em 1687, publicou o livro que fundamentou as bases da dinâmica, princípios matemáticos da filosofia natural. Olha que interessante, gente. A gente nunca pode esquecer que a filosofia ela é a mãe das ciências. E a física é uma ciência da natureza. Então, eu acho muito legal esse nome, filosofia natural. Nessa obra, Newton enuncia suas 3 leis do movimento, formando assim as bases da mecânica clássica. Olha isso, gente, cara, muito tempo atrás pensou em tudo isso. Além dos fundamentos da mecânica clássica, o Newton ele criou a lei da gravitação universal, que é o fundamento do movimento dos astros celestes. Ele pesquisou em ótica, ele criou o cálculo que a gente estuda na faculdade. Então, um cara incrível. Então, vamos lá. Primeira lei de Newton. Lei da inércia. Gente, por favor, essas leis é muito importante que vocês entendam a teoria, para vocês poderem aplicar bem, conseguirem enxergar no dia a dia. Se preocupem em física, não se preocupem apenas em resolver exercício, em fazer conta. A gente precisa muito, muito da teoria também, ok? Então vamos lá, vou ler aqui o enunciado para vocês da primeira lei de Newton, lei da inércia. Na ausência de forças, um corpo em repouso permanece em repouso, e um corpo em movimento permanece em movimento retilíneo uniforme. Os corpos tendem a manter o equilíbrio. Olha, isso aqui parece a gente, né? Quando alguém acorda a gente, o corpo que está dormindo tende a permanecer dormindo. Bem a primeira lei de Newton. Brincadeira. Aqui, o que acontece na primeira lei de Newton? Ele basicamente diz que um corpo ele tende a manter o seu estado. Ponto. O que significa esse o corpo tende a manter um equilíbrio? O corpo manter o equilíbrio é um corpo ou estar em repouso, paradinho, ou com velocidade constante. Lembra que o movimento retilíneo uniforme é quando ele tem velocidade constante? Vou até sublinhar aqui, ó.
Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Então, o equilíbrio não é só estar parado. Equilíbrio é estar parado ou com velocidade constante. Por quê, gente? Um corpo, quando ele está em equilíbrio, quer dizer que a resultante das forças sobre ele são nulas. Lembrando que isso não quer dizer que não tenha nenhuma força agindo sobre ele, mas que a soma de todas as forças que agem sobre ele é zero, ok? Mas então, se o nome da lei é lei da inércia, o que é inércia? Lembra que eu falei que na primeira lei de Newton é basicamente que os corpos tendem a manter o seu estado? Os corpos tendem a manter esse equilíbrio? Então, a inércia é justamente essa propriedade da matéria, essa propriedade dos corpos de manter o seu estado. A tendência que os corpos têm de se opor à mudança de sua velocidade. Esses corpos, eles querem manter o seu modo inicial, vamos falar assim. Eles tendem a manter o seu estado inicial. E uma propriedade intrínseca da matéria é que é uma propriedade que faz parte da matéria. Toda matéria tem inércia. E a massa de um corpo é a medida de inércia. Aqui está até errado, era de sua inércia. Então, lembra que a gente viu lá no começo que a massa é a medida da matéria de um corpo? Mas a massa também é a medida da inércia. Se a gente para pensar, quanto mais massa um corpo tem, mais difícil é tirar ele do seu estado inicial, né? Mais difícil é acelerar esse corpo. Então, quer dizer que ele tem mais inércia. Ele tem mais essa tendência de manter o seu estado. Ok? Show. Aqui são algumas situações que a gente consegue observar a primeira lei de Newton. Olha só, aqui vamos supor que esse skate bateu numa pedra. O skate parou e o cara voou. Que relação que isso tem com a lei de Newton? O cara, ele teve a tendência de manter o seu estado, que era o quê? Em velocidade constante. Quando bateu na pedra, quando uma força agiu sobre esse corpo, que tirou ele desse equilíbrio, ele teve a tendência de querer manter, ele teve a tendência de querer se opor a essa mudança. Aqui é a mesma coisa no ônibus. Quando o ônibus dá aquela freada e a gente começa a andar, é porque o nosso corpo tem inércia, né? E ele teve a tendência de manter o estado que ele estava antes, que era parado. Aí, quando uma força agiu sobre a gente, que tirou a gente do equilíbrio, o nosso corpo quis manter o equilíbrio e não sair do equilíbrio. Vamos lá. Segunda lei de Newton, a lei fundamental. O que dizer das situações que o corpo não está em equilíbrio? Na primeira lei, a gente falou muito sobre o equilíbrio. O corpo manter o equilíbrio, o corpo está em velocidade constante. Ele manter esse equilíbrio até que uma força haja sobre ele. Mas vamos supor que uma força está agindo sobre o corpo e a resultante dessa força não é zero. Ele tem uma força agindo sobre ele. Então, Newton estipulou uma lei que é a seguinte, que a força resultante é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Lembra que a gente falou que quando tem uma força agindo sobre o corpo, esse corpo vai ter uma aceleração? E essa aceleração é proporcional à força. Quanto mais eu aumento a força, mais eu aumento a aceleração. É por isso, gente, que levar um soco do Flash é absurdo. A aceleração que o Flash chega, a força que esse cara vai ter. Absurdo. Aqui também estão as unidades de medida. Lembrando que do sistema internacional, gente. A força, Newton, massa, quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Gente, isso aqui é extremamente fundamental. Por isso que o nome justamente é lei fundamental. Lembrando sempre que a força resultante é a soma de todas as forças. A soma de todas as forças que agem no corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração. E olha também que interessante. Se dois corpos têm a mesma força agindo sobre eles, isso aqui vai ser igual. Se eu aumento a massa, eu vou o que fazer com a aceleração? Diminuir. Mas se eu diminuo a massa, eu aumento a aceleração. E isso mostra aquilo da inércia que a gente está falando.
Quanto maior a massa de um corpo, menor a aceleração. Quanto menor a massa de um corpo, maior sua aceleração. Vamos lá agora. Terceira lei de Newton. Essa lei a gente vai entender muito bem prestando atenção nessa imagem. Ó, sempre que um corpo exerce uma força sobre outro, esse outro reage aplicando uma força contrária sobre o primeiro. Observe que essas forças formam um par de forças de ação e reação. Vamos lá. Como é que é isso? Terceira lei de Newton, ação e reação, não é tipo, gente, eu dei um soco em alguém, essa pessoa deu um soco em mim, você faz o bem e recebe o bem. Não é esse tipo de ação e reação. É que toda vez que tem interação entre dois corpos, a força que um faz no outro, esse outro faz no outro. Isso ficou muito confuso. Mas aqui, a força que eu exerço sobre o bloquinho B, sobre o bloquinho A, o bloquinho A vai exercer sobre o bloquinho B, e o bloquinho B vai exercer uma força de mesmo módulo no bloquinho A, ou seja, de mesmo tamanho, mas em sentido contrário. Olha aqui o seguinte, ó. A força que eu fiz em A, aqui, ó, força que A fez em B, foi a ação que eu tive. E a força que o B fez no A foi a reação que o corpo teve. É por isso que eles formam um par ação e reação. Porque quando eu faço a força em um corpo, esse corpo faz uma força em mim. Exemplo clássico, a gente está apoiado na parede. Por que quando a gente está apoiado na parede, a gente não atravessa a parede? Porque da mesma forma que a gente faz uma força na parede, a parede faz uma força na gente. Quando a gente encosta em um corpo, esse corpo encosta na gente. É isso. Próximo. Características do par de forças, ação e reação. Isso aqui, gente, para eu falar assim, poxa, isso aqui é um par ação e reação. Essas forças têm que seguir todas essas características, todas essas exigências, ó. Tem que ter o mesmo módulo, que é o mesmo tamanho. A força que o A faz em B tem que ser igual à força que o B faz em A. Eles têm que ter a mesma natureza, lembrando que natureza é ser uma força de contato ou ser uma força de ação à distância. Lembra, ó, que no exemplo anterior... Ai, não consigo voltar. Mas tudo bem. No exemplo anterior, era uma força de contato. Ali tinha um encostando no outro. E a força que o A fazia em B era uma força de contato, a força que o B fazia não era uma força de contato, porque um estava encostando no outro. Tem a mesma direção, os dois estavam na horizontal. As forças tinham sentidos opostos, um estava para a esquerda e um estava para a direita. Eles estão atuando em corpos distintos, porque a força que o A faz no B, age no B. E a força que o B faz no A, age no A. Então, não tem a ver uma coisa com a outra. Por isso, justamente, que vem essa última exigência, que é as forças não se equilibram. Porque nem tem por que somar essas forças. Ó, eu tenho aqui o A, tem aqui uma forcinha agindo nele. Tem o B, tem essa forcinha agindo nele. Então, gente... Cada força está agindo em um corpo, então não tem como elas se equilibrarem, porque estão em corpos diferentes. Agora, além de tudo isso que a gente viu sobre força gerar aceleração, sobre a soma das forças e tudo mais, existem tipos específicos de força. A gente vai ver como calculá-las, como observá-las e tudo mais. Existe a força peso, que é a força com que os corpos são atraídos à Terra. Lembra que a gente estudou gravidade, que era uma aceleração que era gerada sobre o nosso corpo, que a Terra gerava sobre o nosso corpo, que nos acelera em direção ao centro da Terra? Então, gente, se tem aceleração, tem força. Lembra que força é massa vezes aceleração? Então, a força-peso vai ser massa vezes a aceleração da gravidade. Agora, como a gente vê a direção e o sentido dessa força? Porque, né, lembrando, força é uma grandeza vetorial, todas as forças. Então, elas precisam de módulo, direção e sentido. Ali, P igual a M vezes G
é a forma que a gente calcula o módulo, calcula o tamanho. Agora, a direção. A direção é dada pela reta que passa pelo centro da Terra e pelo centro do objeto. Ó, aqui, por exemplo, esse é o objeto. Se eu traço uma reta desse objeto até o centro da Terra, essa vai ser a direção de atuação da força. Aqui, esse outro objeto. Esse aqui é o centro do objeto e o centro da Terra está para baixo. Então, essa vai ser a direção de atuação da força. Esse outro objeto. Aqui está o centro do objeto e aqui... Nossa, que coisa torta. Mas o centro da Terra está nessa direção, então a força age nessa direção. Agora, o sentido é sempre apontando para o centro da Terra. Aqui, todos esses exemplos já estão mostrando muito bem isso. Vamos lá. Tração é a transmissão de força que ocorre em um fio. Toda vez que você vai puxar um corpo através de uma corda, de um fio, de um barbante, qualquer coisa, ali você tem a tração. A tração, ela sempre age para fora do corpo. Por isso que está aqui, a tração sempre puxa, a tração nunca empurra. Ela sempre está puxando o corpo nesse sentido, ela não fica empurrando o corpo para o outro lado. Aqui tem uma sequência bem didática, né? Aqui a tração é nula, tração diferente de zero. E aqui quando o corpo já estava em movimento. Perdão, passei. Outra força que a gente vai estudar é a força normal. É a força de contato entre dois corpos. Ó, essa aqui é uma força de contato. E há uma coisa interessante de lembrar também. Ó, a força-peso é uma força de ação que? A distância. Porque a força-peso ela é criada pelo campo gravitacional da Terra. Esse campo gravitacional da Terra ele não precisa encostar na gente para fazer uma força sobre a gente. Então, é uma força de ação à distância. Ok, vamos lá. A força normal é uma força de contato entre dois corpos. Sempre realiza 90 graus com a superfície. Então, ó, o notebook está na mesa. Então, essa mesa ela faz uma força de sustentação com o notebook, para o notebook. Então, aqui, ó, 90 graus com a mesa. Essa é a normal. Aqui, tem um bloquinho sobre a parede. Essa parede faz uma força no bloquinho. Então, é a força normal. E aqui, realiza 90 graus com a superfície. Tentei desenhar um ângulo de 90 graus, mas está horrível. Aqui dá para ver, ó, que o peso, né, tá apontando para baixo, em direção ao centro da Terra. A força-peso, que age no notebook. E a mesa faz uma força no notebook, né, que é a força normal. Às vezes, isso leva a gente a querer pensar, totalmente errado, que a normal e o peso formam paração e reação. Mas não, gente. Essa normal, ela é uma reação da compressão, de uma força de compressão que o notebook faz na mesa. E lembra que o peso é uma força que atrai a gente para o centro da Terra, correto? Se a gente é atraído para o centro da Terra, a Terra atrai a gente e a gente também atrai a Terra. Meu Deus, sério. Só que a força que a gente faz é tão ridícula que não acontece nada. Então, esses são os pares ação-reação. O peso forma um par ação e reação com a força com que a gente atrai a Terra. E essa força normal forma um par ação e reação com uma força de compressão que o notebook faz sobre a mesa, ok? Sem contar que para ser um par ação e reação, as forças precisam ter a mesma natureza. E aqui a força normal é uma força de contato e a força-peso é uma força de campo, uma força de ação à distância. Eles não têm a mesma natureza e elas precisam E elas precisam atuar em corpos distintos. Aqui as forças estão agindo no mesmo corpo, então não formam paração e reação. Ok? Isso acontece muito, muito nessas situações. Aqui dá para ver que não está agindo na mesma direção, nem nada, ok? Aqui tem um esqueminha do que eu falei antes com vocês, ó. A Terra atrai o objeto atrai a Terra. Essa aqui seria a força de compressão do objeto sobre a mesa, e aqui é normal, que seria uma reação a essa força. Gente, muita coisa, né? Mas preciso que vocês lembrem
desses conceitos, vocês leiam um livro, vocês revejam essa aula. É muito importante essa participação de vocês, esse estudo, para entender essa teoria nesse momento. Fazer alguns exercícios juntos, ok? Então, vamos lá. Um veículo segue em uma estrada horizontal e retilíneo, e o seu velocímetro registra um valor constante. Referindo-se a essa situação, assinale verdadeiro para as afirmações verdadeiras ou falsas para as falsas. Ok, vamos lá. Se ele está em... aqui, ó. Se seu velocímetro registra um valor constante, a gente sabe que a velocidade dele é constante. Se a velocidade dele é constante, ele não acelera e não tem força resultante sobre ele, já que ele não acelera. Tá, a aceleração do veículo é nula. Verdade. Acabei de falar. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Certo. Lembra, gente, que para ter aceleração precisa ter força. Se não tem aceleração, não tem força resultante, agindo sobre aquele corpo. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Falso, nem tem força resultante agindo sobre o veículo. Ok? Próximo. O peso de um objeto na Lua é 48 newtons. Determine o peso desse objeto na Terra. Vamos lá, gente. Vamos lembrar que o peso é igual a massa vezes a aceleração. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar com vocês. O peso de um corpo, ele pode mudar, porque é a força que age sobre aquele corpo. E ela depende da aceleração do lugar, né? A aceleração da gravidade. Na Lua, a gravidade é uma, em Júpiter, a gravidade é uma, aqui no nosso próprio planeta, a gravidade ela pode ir variando, né? Na linha do Equador, a gravidade é maior. Então, o peso varia, mas a massa de um corpo nunca varia, porque a massa é a quantidade de matéria que a gente tem. Não tem como mudar a quantidade de matéria que a gente tem, ok? Então, peso é a massa vezes a gravidade. Se lá na Lua o peso era 48 newtons, ele disse aqui na questão... Eita, eu não estou conseguindo escrever. Disse aqui na questão que a gravidade da Lua era 1,6. Então, aqui eu consigo descobrir a massa do corpo. Aí, depois eu posso descobrir o peso dele na Terra, né? A força-peso dele na Terra. Então, eu sei que a massa vai ser igual a 48 dividido por 1,6. Gente, isso aqui vai ser igual a 30 quilogramas. Então, a gente sabe que a massa do corpo é o quê? 30. Ok. Deixa eu apagar isso. Aqui. Aqui. Massa, 30 quilogramas. Agora que a gente sabe a massa, a gente consegue descobrir o peso desse corpo na Terra. O peso é massa vezes a gravidade. A massa é 30 e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho que o peso é 300 o quê? Newton. Lembrando que a medida de força sempre é Newton.